Você está vendo este homem aqui? No mês de agosto de 2020, o seu patrimônio particular foi avaliado em 7 bilhões e 800 milhões de dólares. Esta informação está na Wikipédia americana. É tanto dinheiro que, se nós pegarmos o dólar de agosto de 2020 e converter essa fortuna para a moeda brasileira, nós estamos falando de um homem que sozinho tem uma fortuna que ultrapassa 42 bilhões e meio de reais. É muito dinheiro, eu não faço nem ideia do que isto significa. Mas eu estou falando aqui de um homem bem nascido, que teve um berço de ouro, que nasceu numa família rica, que o pai era rico e assim ele pôde também aumentar sua riqueza? Não, não mesmo. Eu estou falando de David Green, filho de um pastor americano cuja igreja tinha apenas 35 membros. Era uma igreja muito pequenininha. Você pode imaginar a dificuldade de um pastor liderando uma congregação minúscula numa cidade do interior de Oklahoma e precisando, além de sustentar a obra, sustentar a família. As dificuldades eram imensas. Este era um dos 6 filhos do pastor. O nome dele é David Green. Ele começou a trabalhar muito cedo, muito jovem, e, se esforçando sempre, conseguiu chegar a gerente de uma rede de lojas de variedades. Mas aos 29 anos de idade, ele teve uma ideia, mas não tinha dinheiro para executar essa ideia. Então ele foi e emprestou $600. Chegou em casa todo animado e disse para a esposa dele, a Bárbara: nós vamos montar um negócio aqui na garagem de casa. Negócio pequenininho. Nós vamos montar e vender molduras em miniaturas. E a esposa dele acreditou na ideia. E aí começaram aquele negócio. E o David Green não saiu do emprego não, porque ele precisava daquele salário que ganhava. E 2 anos depois, o negócio deu tão certo que eles conseguiram alugar na cidade de Oklahoma um galpão pequenininho de 300 metros quadrados. Aí a empresa nasceu e ele pôs o nome de Hobby Lobby, mas continuou no seu emprego de gerente naquela rede de lojas. Porém, 2 anos depois, ele pede a conta da empresa que ele trabalhava e inaugura a 2ª loja da Hobby Lobby, agora com 6.000 metros quadrados. A Wikipédia americana nos dá a informação atualizada em agosto de 2020 que a Hobby Lobby, especializada em artesanato, tem agora 932 lojas, 43 mil funcionários e um faturamento anual de 5 bilhões de dólares. Como que David Green ficou tão rico? Tão rico mesmo, ele é um bilionário, é um dos homens mais ricos do mundo. Ele conta o segredo e eu vou ler suas próprias palavras, escute. Honrando o Senhor em tudo o que fazemos, administramos a empresa de uma maneira consistente com os princípios bíblicos. Esta informação está no site da Hobby Lobby. Princípios bíblicos. Quais princípios? Que ele aprendeu com seu pai, que era pastor daquela igreja minúscula. Coisas que ele aprendeu na infância. O pai dele o ensinou, por exemplo, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a ser uma pessoa honesta, temente a Deus, a ser fiel ao Senhor. E ele resolveu aplicar esses princípios bíblicos desde o começo da sua vida. A Hobby Lobby se tornou essa potência
potência nacional, essa empresa extraordinária que deu ao seu fundador, David Green, hoje um patrimônio particular de 7 bilhões e 800 milhões de dólares. Este empresário cristão e temente a Deus, fiel ao Senhor, faz uma coisa que nos Estados Unidos ninguém tem coragem de fazer. Suas 932 lojas, aos domingos, fecham as portas. E quando perguntaram para ele, isso é loucura, é o dia em que mais se vende, em que mais se fatura. Sabe o que ele respondeu? É porque eu não quero atrapalhar os meus 43 mil funcionários de irem para a igreja no domingo. Porque o domingo é o dia do Senhor e foi o dia em que Jesus ressuscitou. E eles precisam ter tempo livre para adorar ao Senhor e também descansar, como diz a palavra. Os ímpios diziam que isso era loucura de um fanático religioso, que ele iria se dar mal. Porém, contrariando as mais pessimistas previsões, a Hobby Lobby, ao invés de encolher porque fechava aos domingos, aumentou o seu faturamento em 6%, enquanto as outras empresas que não são tementes a Deus e cujos donos não estão nem aí com o dia do Senhor, afundaram na crise. Este homem é tão temente a Deus que o Barack Obama instituiu aquele plano de saúde conhecido como Obamacare e obrigava as empresas, entre outros medicamentos, a fornecer a pílula do dia seguinte para as moças que faziam sexo casual e sem preservativo. Aí, o David Green, na Hobby Lobby, falou: a minha empresa não vai fornecer pílula do dia seguinte. E começou aquela polêmica. Sabe o que ele fez? Processou o governo do Barack Obama. O assunto foi parar na Suprema Corte e ele ganhou. Ele conseguiu derrubar aquela obrigação, porque ele é totalmente a favor da vida. No auge da polêmica, quando todo mundo achava que esse homem era doido, ele emitiu uma nota. Eu vou ler para você. As crenças religiosas da família Green os proíbem de participar, fornecer acesso, pagar, treinar outros para se envolverem ou apoiar drogas e dispositivos causadores de aborto. E ele conseguiu derrubar esse decreto do Barack Obama que estava obrigando todas as empresas americanas a fornecerem essa pílula do dia seguinte, essa pílula abortiva. Tão diferente do Brasil, não é? Que chega no carnaval, distribui milhões e milhões de camisinhas e preservativos para o povo transar à vontade. Você vê a diferença entre um povo que teme a Deus e um povo que não teme a Deus? David Green é mais do que dizimista fiel, porque este é um dos princípios bíblicos da prosperidade. Demonstram gratidão e fidelidade a Deus. Ele não devolve apenas o santo dízimo e a oferta alçada. Ele comprometeu 50% da renda da Hobby Lobby, olha só, lucro bruto, antes dos impostos. 50% do lucro da Hobby Lobby ele destina para a pregação do Evangelho. E sabe quanto ele doou a partir de 2012? 500 milhões de dólares. Converta em moeda brasileira. São mais de 3 bilhões de reais para a pregação do Evangelho. Este homem é temente a Deus e abençoado em tudo que faz. Imagine você, uma pessoa que precisou pedir $600 emprestados para começar um negócio na garagem de casa, doou a partir de 2012 mais de 500 milhões de dólares. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado, o Evangelho pregado e vidas salvas em toda parte.
Hoje, David Green vive com a sua esposa Bárbara no sudoeste de Oklahoma City e ele teve 3 filhos. Os 3 filhos são totalmente envolvidos com o reino de Deus. O mais velho fundou uma empresa que se encarrega de livros cristãos, livros educativos e atividades cristãs. O nome dele é March e a empresa que ele fundou, que promove livros cristãos, chama-se Mardel Christian Education. O segundo filho, o Steve Green, ele é hoje o presidente da Hobby Lobby e também fundador do Museu da Bíblia em Oklahoma. E a filha dele, a caçula, Darcy, ela é a pessoa que cuida das criações na Hobby Lobby, a diretora criativa. A família de David Green, através deste negócio próprio, a Hobby Lobby, que infelizmente ainda não tem no Brasil, quem sabe eles vêm para cá, quem sabe eles começam um negócio aqui também no nosso país. A família dele, através desse negócio próprio, continua glorificando o nome de Jesus e o exaltando como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.